Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, começa agora o seu, o meu, o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Boa tarde, bom dia e boa noite para você que nos escuta, né? Independente aí do horário, né? Aqui nós estamos transmitindo todas as quintas-feiras às 14 horas para vocês que acompanham aí a reprise também aos domingos, né? Bem cedinho, um bom dia. Para você que nos escuta aí através da rádio Eventos Web, pelo projeto de eventos católicos de Brasília, no sábado de manhã e no domingo à tarde também, né? Nosso bom dia, nosso boa tarde, e também para você que ouve os podcasts através aí do nosso Instagram, @querigmahoje. Boa noite também. É muita gente que nos ouve e nós só somos gratidão. E hoje nós estamos gravando, falando e preparando aqui para vocês o nosso programa de número 32º. Gente, olha como passa rápido o tempo, não é? Que caminhada, né, Débora? Que bom. Essa missão de evangelizar é uma missão que nunca acaba e foi dada pelo próprio Jesus. Exatamente, e a gente vai só aumentando, né? As missões, as transmissões, o alcance. E você também pode compartilhar, né, com o outro. Ajude-nos a divulgar esse projeto. Esse projeto que é para você catequista, para você catequizando, toda a família que está em volta aí, né, dessa vivência. Nós estamos num novo momento dentro da catequese, que é a iniciação à vida cristã. Então, são novos termos, novos estudos, novas referências. E baseado nisso, né, que a gente trouxe esse pequeno momento de bate-papo, né, que a gente fala aqui nos bastidores. Sim, hoje nós vamos refletir sobre a organização do tempo. Como que você tem estado? Será que se você acha que está produzindo muito? Se o mundo está delegando muita coisa, está pedindo muito de você e nós não estamos dando conta? É tão complicado, né, Débora? Às vezes a gente sente assim que tá numa onda e a onda só vira e ainda não chega no final. Mas o que a gente pode fazer para que o nosso tempo seja de qualidade e que a gente possa ter também um tempo de oração, né? Um tempo para estar com Deus. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Exatamente. E essa reflexão é importante para nós. Até, né, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele vem mostrando essa questão do tempo, né? Um tempo para cada coisa, o tempo de Deus, né? O tempo de falar, o tempo de crescer. Então, a gente trouxe esse tema para trabalharmos, né, como a Lilian falou, esse momento dessa onda. Quem já foi ao mar e já tomou o caldo, como a gente brinca, né, sabe o quanto é dolorido, né? Eu já machuquei várias vezes. Eu principalmente ali, eu viajo muito para o Rio de Janeiro, né? Então ali na praia de Copacabana, Senhor, é entrar no mar e sair capotando, né? Então às vezes a gente entende o tempo desse jeito. A gente entra, acha que tá abafando e de repente vem a onda e bum, você se machuca, sai todo ralado, né? É verdade. Realmente, assim, a gente pisca o olho, passou praticamente um mês inteiro, né? E essa sensação de que o tempo tá comendo a vida, assim, né? Passando muito rapidamente, vai se tornando cada vez mais presente quanto mais velho a gente fica, né? Parece muito estranho, mas assim, acho que quando você é criança, você fala, eu queria ter 10 anos, eu queria ter 16 para entrar naquele filme que é só para 16, eu queria estar mais velho, né? E assim, o tempo tem aquela sensação que às vezes possa estar passando um pouco mais lentamente, mas quando você vira adulto, meu Deus, um ano passa num piscar dos olhos, né?
Com certeza. E hoje a gente trouxe uma oração pequenininha, já pensando também na questão da organização e gestão do tempo que vamos conversar. Valorizando o tempo de todos, né? Exatamente. Senhor, eu desejo entrar em sintonia contigo e viver no teu tempo. Ajuda-me a perceber qual é o teu tempo na minha vida e a corresponder à proposta que o Senhor me faz a cada dia e também diante de cada acontecimento. Quero ser dócil a ti, Senhor. Por isso, minha prece hoje é: transforma-me naquilo que eu devo ser, de acordo com os seus desígnios. Amém. Amém. Transforma-me, Senhor. Nossa, que linda, né? É de autoria da... Ela é um trecho extraído do livro Tenha um Ótimo Dia, de Djanira Silva. Muito lindo. Realmente é tão difícil a gente abrir mão daquilo que a gente é para pedir, Senhor, transforma-me, né? Tipo, pedir a docilidade ao Espírito Santo. Mas o cristão, realmente, sozinho, ele pode muito pouco. Ele tem que se tornar realmente alguém amante do Espírito Santo, né? Alguém disponível ao Espírito Santo, disponível a Deus, para poder compreender realmente que caminhos que são aqueles melhores, aqueles que Deus prevê para nós. Muitas vezes a gente quer os nossos caminhos e Deus tem outros, né? Que a gente não vai conseguir enxergar. Mas transforma-me naquilo que eu devo ser de acordo com os teus desígnios. Fica aí a mensagem de hoje, hein? Levem esse mantra para a semana, né? Essa pequena oração. Exatamente. E pensando nisso, né? Como que nós devemos, então, ter essa postura, né? E aí a gente trouxe essa questão da gestão do tempo, porque nada mais é do que a maneira que você usa para organizar as suas tarefas. Sendo que, como resultado, né, nós devemos conseguir fazer o melhor trabalho em menos tempo. E ela funciona como uma espécie de direcionamento das atividades. Baseia-se em conceito como produtividade e priorização de atividades. Mas nós não temos a obrigação, né, de fazer aí uma boa gestão logo de primeira. Tudo é um hábito. Então, muitas vezes a gente encontra aí numa rotina, né, que pode ser, né, que seja eficiente, e a gente, na verdade, trabalha para otimizar o tempo. Porém, requer alguns ajustes, porque a nossa vida ela é cíclica, né? Então, a vida da gente, ela muda. Às vezes você planeja tudo bonitinho, prepara a sua semana, e aí vem alguns acontecimentos que te tiram ali da rota, e a gente precisa recalcular, né? E mudar essa rota. Que nem o GPS. Em alguns carros que às vezes você está numa cidade vizinha e você quer seguir fielmente o negócio, de repente... já me falaram que eu perdi meu senso de direção. Deixei ele em São Paulo, gente. Quando eu estava seguindo o celular, vire à direita, aí eu pego a esquerda. Nossa Senhora! E recalculando. Ou então aquelas vias que são muito próximas e paralelas uma à outra, você acha que entrou na via certa e na verdade não era para ser aquela, era do lado, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar, né, tomar outras atitudes, né, e tomar novas decisões, às vezes de prontidão. Exatamente. E você sabe por que é importante a gestão de tempo? É ela que nos vai dar essa retorno ao GPS novamente, né? Ele que vai falar, volta, é por ali, né? Vamos por esse caminho. E assim... Se no trabalho, nos estudos, nós precisamos ter uma organização para dar conta das atividades, será que na igreja também? Fica a pergunta. Sim, com certeza. Na igreja principalmente. Nós, catequistas, temos que ter essa questão precisamos ter, né? Essa questão da organização do tempo muito bem feita, né? Muito bem elaborada. Um planejamento, gente, colabora muito para a gente ter uma eficácia no final, né? A gente conseguir atender da melhor forma e responder, né? Com novidade, com
com criatividade. Ser um catequista melhor requer planejamento mesmo, né? Não é só chegar lá com um livrinho do encontro e vamos lá, vamos todo mundo a página e vamos abrir a Bíblia, né? Se você planeja, você pode colocar no seu encontro sinais, né? Símbolos, atividades que vão colaborar e muito para aquele sentimento daquela hora que você passa com o seu catequizando ser uma coisa agradável, uma coisa que acrescentou na vida deles, né? Faz total diferença. E além de que você fica menos perdido, menos estressado, né? Tentando, assim, apagar fogueiras. Né? Na nossa vida, a gente deve planejar, né, nesse sentido. O brasileiro, ele é um pouco menos planejador do que outras culturas, né? A gente vê isso até mesmo hoje, o termo que nós utilizamos é as socializações dos temas, né? Quando a gente vai fazer a reunião lá com os colegas catequistas, né? E a gente percebe a dificuldade que a gente tem de sentar e fazer um bom planejamento, como a Lilian falou. E é difícil, né? Primeiro porque a gente, em muitas das situações, a gente só quer seguir o livro curto e grosso, e quando se tem o livro, né? Porque ainda tem paróquias que ainda tá lá naquela apostila de 1900 bolinha, tá lá naquele material antigo, que não condiz mais com o pensamento hoje das novas gerações, que nós precisamos entender essa linguagem também, né? Então, colocar essas referências hoje de geração, esse equilíbrio é muito, muito importante. E aí fica aquela dúvida, né? Como eu vou fazer? Como é que é o melhor caminho, né? Então, com tantas coisas, e hoje a gente veio trazer algumas dicas, né? De como fazer um bom planejamento. Mas, antes da gente fazer essas dicas e conversar mais um pouco, vamos ler, né, a nossa passagem bíblica de hoje. Com certeza. Nossa, a palavra de Deus tem muito a nos falar, né, pessoal? Que a gente consiga realmente extrair dela, né? Abrir o coração para que ela possa conversar com o nosso interior e daí frutificar. Que a palavra de Deus é aquela semente que nós falamos sempre na parábola do semeador. Peçamos então. A nossa passagem hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Vi o trabalho que Deus impôs aos homens, para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Igualmente, é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho. Reconheci que tudo que Deus faz dura para sempre, sem que se possa juntar nada, nem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito,
e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo, um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para um mesmo lugar, todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro de vida dos animais desce para a terra? E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tá vendo? Desde Eclesiastes, né, lá do Antigo Testamento, a gente já tem uma orientação sobre como gerir bem o nosso tempo. Mas afinal, o que significa tempo? No dicionário, é a duração de fatos, é a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas, séculos e etc. No cotidiano, o uso da palavra ele é basicamente empregado para determinar a duração dos acontecimentos. Entretanto, o tempo também é uma grandeza física, considerando uma das dimensões do universo. E nós temos também dois grandes significados, né, aqui também pela igreja, né, que é o tempo cronológico e o tempo de Deus, né, que é o Cronos e o Kairos, né? Sim. Então nós temos esses dois grandes conceitos também que é importante nós, né, até mesmo como catequistas, entender, porque é isso que nós vivenciamos dentro da igreja, né? Tempo do Kairos, o Cronos, na verdade, é a personificação do tempo calculado, né, subordinado aí ao nosso relógio, né, aquele que nós não conseguimos fugir, aquele certinho, né, das horas mundiais aí. E o Kairos é o tempo oportuno que faz um acontecimento ser especial, memorável, não em números, mas em seu significado. Sim, realmente para Deus essa questão do tempo, né, uma eternidade pode ser um segundo, né? É inexplicável. Ele é o todo poderoso, onisciente, onipresente, que a gente fala, e para ele uma vida não tem significado, né? Até assim o tempo também que a gente pensa para os novíssimos, né? O tempo que vai ficar no purgatório, o tempo que vai ficar para Deus antes de encontrar-se com Ele, é uma coisa que para nós pode fazer sentido, mas para Deus não faz. Nosso nascimento e tudo, mas uma coisa que Ele nunca vai retirar, né, desse tempo é a oportunidade que Ele nos dá, né? A oportunidade de estarmos vivendo nesse tempo aqui no Cronos. E essa oportunidade é que a gente deve aproveitar, né, para amar a Deus, para conhecer e amar a Deus. Essa oportunidade de querer, de demonstrar que quer ser de Deus e quer estar com Ele. Exatamente. E como é que nós devemos planejar um tempo eficiente, né? Que nos coloque aí, nos ambiente nesse tempo de Deus e no tempo físico. Então, voltando para a questão da catequese, como a gente falava antes da leitura, é importante que o catequista, ele tenha tempo para planejar o encontro, que o catequista tenha tempo eficiente para socializar o encontro e tempo suficiente para estudar o conteúdo. E nós muitas vezes não estudamos o conteúdo, a gente até prepara, faz o planejamento,
mas para aprendizado ainda falta-nos muito esse compromisso como catequista, de sentar, de estudar, de reler ali. O IVC hoje, ele nos dá uma dica muito grande, por exemplo, em relação ao estudo da própria palavra. A leitura orante, ela nos dá essa, que é uma das dicas, né, que a gente até coloca aqui já aproveitando, a forma de aprendermos, né, e experienciarmos a questão da leitura bíblica na nossa vida, porque o IVC, ele traz a experiência e o testemunho, né, de entender a palavra, não só apenas eu ir lá e ler como um mero livro. Essa é a diferença da Bíblia, do uso da Bíblia na catequese, do uso da Bíblia no nosso dia a dia. Então, nós temos esse espaço, nós até já falamos em vários podcasts e vários programas aqui, né, sobre a questão da leitura orante. Se eu não me engano, acho que tem uns 2 programas que a gente fala bastante sobre a leitura orante. Então, ela também já é uma dica de estudo, né, onde a gente pega aquela leitura, lê e relê, anota os personagens, né, então a gente vai destrinchar aquele texto, entende o contexto, entende o que... os personagens, né, também, como já falei, então grifa-se as palavras mais importantes, e aí a partir daquele momento a gente entende o que diz para nós. Sim, eu acredito que seja um tempo assim de reverberar dentro de si a leitura, né? Que muitas vezes a gente faz uma leitura e acha que não, eu já sei essa história, já conheço, e não deixa aquela leitura agir internamente, né? E precisamos criar esse hábito, então, de que a leitura de Deus possa frutificar dentro de nós. Muitas vezes falta um tempo de reflexão, ou um tempo até de entrega, né? Assim, oh Deus, li, agora é a sua parte, faça a sua parte. É pedir ao Espírito Santo mesmo, né, para que ele ilumine o nosso entendimento. E realmente a leitura da palavra de Deus é importantíssima para o catequista. Ele tem que ter essa vivência. Hoje existem até muitos sites, né, ou como o da Canção Nova, que já traz ali uma pequena reflexão. Tá certo que é um caminho do atalho, né? É um caminho do atalho que, de repente, eu vejo o evangelho que está sendo lido nas missas, né? Eu caminho junto com a igreja, com o evangelho do dia, né? Tem até um aplicativo bem interessante do YouCat, que também traz uma motivação de oração do próprio Papa Francisco, né? Mas é preciso deixar que a palavra de Deus reverbere nos nossos corações, né? No nosso interior. Exatamente. E aí a gente tem, para a leitura bíblica, esse momento. Agora, para o nosso encontro, nós também temos que, primeiro, diminuir as distrações na hora que a gente for lá, né? Então, a gente pega todo o material, a Bíblia, o livro, né? Que você vai trabalhar, pega cadernos, né? Que quem gosta de escrever, né? Então, é bom, né, ter um roteiro. Então, a gente prepara ali todo o espaço, né, pra gente ali na nossa casa. E aí, a gente tira aquele tempinho, né? Por exemplo, eu dou catequese às sextas-feiras. Eu gosto de preparar, geralmente, segunda e terça, o encontro, né? Então, geralmente às segundas-feiras, eu já tô com o encontro praticamente pronto do que eu vou dar na semana. Na verdade, eu gosto de preparar uma semana antes, né? Então, uma segunda antes desse próximo encontro da sexta. E aí, eu tiro aquelas 2 horinhas, então eu já preparo ali todo o material que eu vou utilizar, né? E aí, então, é aquele momento que a gente se desliga de tudo, né? Que a gente vai desligar a televisão, pedir licença para os familiares, amigos e reservar um momentozinho, né? Para que a gente possa realmente estar inteiramente ligado à questão do encontro. E aí, depois, a gente vai fazer, né, a questão do roteiro, como eu disse, rever, né, tudo. Como é que foi o encontro passado, o que as crianças fizeram, no nosso caso, né, que damos para a criança. Veja quais são as tarefas que eu
que foi passado, o que eu preciso trazer de novidade, e aí a gente vai fazendo as anotações. E aí depois eu vou fazer um mini roteiro, né? Nós lá utilizamos o livro Iniciação da Casa Cristã, que é da Edições Paulinas. Então, ele já tem ali um segmento. E aí, mas de qualquer forma, mesmo que o livro ele tenha um roteiro, a gente precisa preparar a oração, que condiz com aquele tema. Às vezes, no roteiro não tem a música que eu sei, então eu vou procurar uma música que adeque à realidade. No caso das crianças, é um tipo de música. Para os jovens e adultos, é outro. Então, é aquele momento que eu vou preparar esse formato de música. E aí, em seguida, particularmente, como eu trabalho com crianças, gosto muito de dinâmicas, de fazer um desenho, uma atividade. E é aquele momento que eu vou fazer uma pesquisa na internet, uma pesquisa nos materiais que eu já tenho de alguns livros que pode sim ser usados, né, naquele momento. Para acrescentar, né, aquele roteiro prévio que existe no livro, né? Lá na nossa paróquia também é esse livro, A Casa da Iniciação, da editora Paulinas, né? Muito bom, com certeza, mas a gente sempre tenta rechear o nosso encontro com coisas extras que possam deixar o nosso catequizando mais aceso, mais motivado, né? Sim. A adesão do Evangelho. Com certeza, volta a todo esse planejamento, ele vai se concretizar no encontro mais adequado, né? Uhum. Com mais sentimento, com mais alegria, com as pessoas sabendo, né, que o nosso catequizando, ele praticamente, o catequista pode até não acreditar, mas ele vê quando o encontro foi preparado. Com ele toda nota certeza. A diferença. Sim, e pensando nessa questão da preparação também, é importante a gente ter disciplina, né, com a questão do tempo, né, para cada atividade, a questão de dividir bem o momento, de dar aquele, vamos dizer assim, um refúgiozinho, né, porque às vezes uma atividade ela demora mais, ter o cuidado também, por exemplo, no IVC também ele traz a importância do testemunho mais do que a questão doutrinal, não só doutrina, né, então ele traz esse equilíbrio de testemunho, de doutrina. Muitas vezes você pega situações, por exemplo, como já aconteceu comigo, que a gente prepara um encontro e aí, assim, você começa a dar um testemunho e as crianças querem participar e aí acaba, né, não dando tempo de você, né, mas aquilo também é importante. Claro que não, que a gente não deve utilizar isso, né, de uma maneira como um hábito recorrente, mas também a gente ter essa flexibilização, essa flexibilidade de estar prestando atenção, porque até tinha uma amiga que ela falava o seguinte: nós temos 1h30 a 2 de encontro e o mundo tem todo o resto, então nós precisamos ser criativos nessa 1h30 para tocar aquelas vidas. Por isso que a questão do tempo do Cronos, do tempo de Deus, ele vai ajudar muito nessa preparação de um bom encontro. Verdade, você lembrou bem, né? Realmente os nossos catequizandos, a vida deles, se tivesse uma oportunidade, né, de tocar a vida deles mais do que aquela 1h30, né, seria o ideal. Mas rezemos, né? Rezemos sempre pelos nossos catequizandos, né, para que o que a gente não consegue, além dessa 1h30, Deus possa fazer no coração deles. E o mundo tem muitas propostas diferentes, né? Sim. Então, aquele momento da catequese tem que ser um momento especial para que conquiste para Deus, né? Para a igreja de Cristo, né? Para a importância do sacramento, para que eles venham desejosos de fazer parte desse corpo místico de Cristo, que é a nossa igreja, né? E participar dessa comunidade, integrar-se na comunidade. Realmente, o tempo ele pode jogar contra muitas vezes, como você falou, né, 1h30 por semana, quando não está no recesso, porque agora julho vai ter recesso, né? Exatamente. Então, e às vezes 2 anos de preparação, sendo que de março a novembro, mais ou menos, é pouco tempo de vida, assim, para uma preparação para um sacramento tão importante.
Mas muitos pais acabam achando que é muito tempo. E não tem a questão do tempo também, a questão da prioridade, né? Que você falou que a gente ainda precisa tocar nessa questão. Mas vamos, assim, pedir a Deus, né? Que esse tempo que eles tenham conosco, dentro da catequese, seja um tempo de kairos. Exatamente. Um tempo de encontro com Deus, um tempo, assim, especial, em que eles se sintam amados, acolhidos, né? Que eles possam também se expressar. Às vezes as crianças estão muito elétricas, às vezes, e o catequista vai perdendo um pouco a paciência, né? Mas que Deus nos dê realmente essa paciência para tocá-los, de como acolhê-los, né? De como Jesus o faria, né? Jesus nunca se impôs, né? Ele sempre se deu. E o catequista tem que seguir os passos de Jesus nesse sentido, né? Exatamente. E para isso também, né, a questão, como a Lilian falou, da comunidade, né? Então, depois que você preparou ali o seu encontro, você fez tudo direitinho, fez as pesquisas, fez os estudos, entendeu, buscou no próprio catecismo, né, também, e nos documentos que são referenciais, nós temos muitas ferramentas que a gente fala, né, de gestão que pode ajudar. Uma ferramenta que todo mundo tem é um caderno, né? Um caderno e uma caneta. Eu sou, né, como jornalista e administradora, então, assim, isso já é nato. E eu trago de dicas para vocês. É bom ter um caderninho, sabe? Um caderninho, por exemplo, para chamada, a gente utiliza um caderninho, a gente deixa um caderninho só para isso, as crianças vão lá e já assina. Você não precisa ficar fazendo a chamada, chamando o nome de criança por criança. Então, é uma dica que eu dou que dá super certo, né? A gente já faz isso há um bom tempo, então a gente prepara um caderninho de chamada. E depois eu vou lá e passo na minha folha e entrego para a coordenação, que a gente sabe que precisa ter esse controle, justamente por causa dessa questão que nós comentamos, porque a Lilian até priorizou aqui, né? Falou em relação a esse tempo. Então, que a gente possa, mesmo com esse pouco, entre aspas, tempo, que a gente seja um tempo de qualidade. Então, essa é uma dica que a gente dá, né? Um caderninho para chamada, um caderninho para o catequista, né? Anotar ali, porque quando tem as reuniões, né, que a gente chama de socialização com os outros catequistas, é muito importante, né, para você pegar uma experiência do outro, fazer essa troca de mensagem, troca de vivência e anotar. Uma agenda hoje é muito importante, porque a gente precisa viver o tempo, até o tempo litúrgico também, tá muito ligado nisso, qual a toalha que eu vou utilizar no encontro. Então, nesse caderninho, você pode colocar essa proposta também. Olha, nós estamos no tempo comum, qual a cor que eu uso na catequese, o tempo verde. Então, a gente sabe que são muitas e muitas informações. E aí, esse caderninho vai te ajudar. Uma agenda, um planner, né? Tem muitos planners de catequistas, né? Que podem ajudar você. As agendas também, hoje, né, tem muitas agendas aí nas livrarias católicas que já tem as leituras conforme o dia, né? Então, tem a agenda do catequista, outros recursos que nós podemos utilizar, tem várias ferramentas também e alguns aplicativos que que nos ajuda na questão da produtividade. Existe uma ferramenta chamada Trello, Trello, né? Então, você pode procurar aí no Google, né? E pesquisar como ela pode ser utilizada. Ela é uma espécie de calendário que a gente fala, e dentro dela nós trabalhamos com quadros, pequenos quadros. Cada quadro a gente pode colocar, né, adaptando conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, dentro desse Trello a gente pode colocar os encontros e preparar lá e ter tudo dentro desse acervo. Então, a gente pode preparar um checklist, pode colocar imagens. Fica a dica. Pesquisa lá para vocês entenderem um pouco mais essa ferramenta. E no ano que vem vai estar bastante adiantado o seu Sim. Esse planejamento. Ele pode ser compartilhado online com o outro catequista da sua turma, né? Isso. É bem interessante. Serve muito para os coordenadores também, né? Para organizar as reuniões, as pautas, né? Então, ele te dá uma visão muito bacana. Outra ferramenta também que eu trago como dica é o próprio Google Calendar.
Então, o Google, né, quem tem lá o Google do Gmail, né, então ele tem um calendário que você pode também escrever as suas tarefas lá. Então, isso serve para a vida também, né, eu utilizo muito para tudo, para o trabalho, para os meus estudos. Dentro do Google Calendar, você pode escrever as tarefas e ele já te avisa através do e-mail, ele te dá ligado com um bloquinho de anotações, e dentro desse bloquinho você pode colocar os lembretes das festas importantes, né? Nós estamos no IVC, a gente está tendo muitas celebrações, então lá dentro você pode organizar todo o seu ano de catequese lá dentro também. Mais uma ferramenta que eu penso também que ela é de grande importância para o catequista, ela chama-se Notion, Notion, Notion. O Notion, ele é uma espécie de caderno. Ele é digamos assim, um quadro branco, e dentro desse quadro branco nós temos um mundo de atividades lá dentro. Nós podemos fazer tabelas, nós podemos fazer planners, nós podemos fazer uma espécie de grande caderno de anotações, né? Então, vocês pesquisem aí como que funciona o Notion. Então, ele é muito bom, principalmente essa nova geração, né, de catequistas que está trabalhando aí na parte virtual. Então, fica como dica. Dentro do Notion, você pode colocar figuras, desenhos, tem vários templates que a gente fala, né, que já tem uma pré-determinação. Então, ali você cria todo um sistema de catequese lá dentro, de encontros, de tarefas, de agenda, e interliga outras atividades. Você viu como a tia Débora é aplicada nessas utilizações das ferramentas digitais, hein? Sim. Essa geração de catequistas aí pode pegar carona com essas dicas. Com certeza vão ganhar muito em otimização do seu tempo e do seu planejamento, né? Sim. E para aqueles que não gostam e sim não tem muita habilidade, né? Deve estar se perguntando, poxa, e eu? O que eu vou fazer? Estou de fora. Né? Então, como eu disse, a questão dos planners físico, né? Que é uma agenda. O planner, eu tenho vários, né? A Lília me deu alguns que eu sou apaixonada, ela sabe que eu gosto. Cadernetinhos de anotações, que a gente chama, que são cadernos, são vários formatos, né? Eu gosto muito dessa parte de papelaria, e hoje a gente tem uma infinidade de blocos de anotações, checklist, lista de tarefas, tudo já impresso, né? Em qualquer papelaria você já encontra esse tipo de material. Checklists, porque a gente pode colocar ali o que eu vou utilizar no encontro, quais são as tarefas, né, que eu tenho que fazer dentro daquele dia. Então, assim, a gente tem um mundo de ferramentas. E tem um último para fechar, né? Você pode ter duas ferramentas importantes. Um diário de oração, que funciona muito. Um caderno simples seu, aí você não precisa comprar. Ou você pode escrever várias folhas e colocar numa prancheta e guardar também, né? Então, você vai fazendo ali, você pode desenhar, pode escrever. Então, você coloca ali a sua oração, eu sou grata porque, você põe o tema, né? Dentro, você pode utilizar os livros que você lê para a catequese, né? Quais são os autores. Então, assim, tem uma infinidade de coisa. E um caderno da gratidão também, né? Um caderno onde você é grato por quê? O que Deus lhes deu? E aí, à medida que, quando você estiver ali cansado, né, de tanta coisa, triste, né, porque acontece às vezes, né, você está preparando um encontro e aí acontece alguma coisa que te deixa triste, aí você vai lá no seu caderno de gratidão e olha e fala, poxa, olha, uma energização. É como se ligasse o catequista na tomada. Exatamente. Com certeza, né, gente? O importante de tudo é a gente procurar a nossa organização para tirar as pendências, né, da nossa cabeça, que fica assim, nossa, como que eu vou fazer o encontro? Como que eu vou fazer o encontro? O que será que vai acontecer? Tal, né? Quando você passa para escrever e ter uma rotina de planejamento, isso, você libera espaço na sua cabeça e tira a angústia, talvez, né, de fazer, e faz bem feito, faz melhor, né? Sim. E a procrastinação também é uma coisa que tem que ser combatida, né? Não Sim. vamos deixar para a última hora, né? Tem que fazer uma coisa com mais antecedência, com mais carinho, deixar coisas que eu faço, por exemplo, no checklist, eu já vou planejada assim, ó, aquilo está em tal lugar,
Não vou deixar para meia hora antes do encontro e procurar alguma coisa que era necessário, né? Então, fazer as coisas ao seu tempo, com certa antecedência, te deixa também mais livre, né? E o foco, a gente esqueceu de falar sobre o foco, né? Sim. Sim, porque parece, olha, um dos ativos que eu acho que é muito importante nesse mundo é o nosso tempo. Se a gente tem foco, a gente faz as coisas acontecerem. Senão, a gente fica atirando para tudo quanto é lado e não acerta alvos, né? Sim. Alvos importantes. Então, com a priorização daquilo que é importante, assim, às vezes dá para fazer um monte de atividades no nosso encontro de catequese. Mas qual é aquela atividade que seria mais importante ou que teria uma prioridade frente às outras, né? A gente saber priorizar é preciso ter essa organização, né? Priorizar aquilo que é importante. Como que eu posso fazer para plantar a sementinha de Deus no coração daquele meu catequizando, no coração da família daquele catequizando, entre tantas coisas possíveis? Qual vai ser aquela que nós vamos nos deter e realmente executar? Que não adianta ficar perdido em muitas coisas e não saber aquilo que vai ser feito. Então, a gente leva na nossa oração e pede a Deus a luz para ter esse foco, né? E fazer o nosso próprio tempo. A gente levar essa organização para a nossa vida, né? Para que a gente possa ter resposta, assim... uma qualidade, né? de resposta, né? Isso, exatamente. Pode ter certeza que o pouco com Deus é muito, né? Então, não se atente muito, fique triste se você não conseguir dar tudo. Ninguém consegue dar tudo. Mas o pouco bem feito, com qualidade, ele com certeza, ele frutificará. Então, hoje a gente trouxe... Nossa, tem muito mais ferramentas, muito mais novidades, né? Muito mais de debate. Hoje compartilhar, né? Sim, e hoje a gente trouxe só um pouquinho como dicas para ajudar também o catequista na gestão do tempo, da preparação do encontro, na organização da sua vida pessoal e, consequentemente, com certeza, o IVC, ele vai ser diferente e frutificará aí na vida, né, dos nossos catequizandos. Então, tá, né? Nós desejamos a vocês que estiveram conosco todos esses tempo, né? Esse tempo que vocês dispuseram para poder refletir sobre o assunto conosco e que Deus continue nos unindo, né? Nos abençoando, nos levando a Ele, a uma qualidade de vida com Ele, com certeza será muito boa. Com toda certeza. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe. Paz e bem.